Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus vivo esteja com vocês. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. E antes de começar, eu já quero dividir os créditos dessa mensagem com meu amigo, meu irmão, pastor Jonas Lenzo, que é um grande amigo, um homem de Deus, pregador da palavra de Deus, né, um pastor de ovelhas, que Deus confiou um aprisco nas mãos dele. E certo dia eu fui acompanhá-lo, fui visitar durante uma ministração e ouvi ele falar sobre esse texto e fiquei impactado. E eu queria dividir esse texto com vocês, que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9. Olha só, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 2,9: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Interessante, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Repara que a Bíblia não diz aqui que Deus preparou para quem Ele ama. Diz as coisas que Deus preparou para os que o amam. E interessante a gente ver esse texto aqui, porque muitas vezes os cristãos, eles são desafiados, principalmente quando está no momento de luta, um momento de sofrimento aí, e o cristão é desafiado, porque ele serve um Deus poderoso, um Deus que opera milagres, um Deus que é dono da vida, né? A gente segue a Jesus Cristo, o Messias, aquele que venceu a própria morte. Mas diante disso, então, né, por que a gente passa por tantos problemas? Por que um cristão sofre por muitos problemas, né? E esse texto aqui falou fortemente comigo, porque esse desafio que a gente recebe diariamente de dar essas explicações, muitas vezes estão ligados à crença de cada um, né? Mas o que na verdade acontece é que tem muita gente que não quer andar com Cristo, tem muita gente que não tem a menor vontade de ter intimidade com Deus, mas querem ver os milagres, né? Tem gente que não faz questão nenhuma de caminhar com Jesus, mas querem ver os milagres, ou pelo menos é uma condição como se Deus precisasse deles. Eu só vou se Deus mostrar para mim tal coisa, só vou se tiver realmente esse milagre. Na verdade, a consciência que nós devemos ter é que nós é que precisamos de Deus, e que Deus não precisa provar nada para ninguém. Então às vezes as pessoas podem, eu mesmo sou questionado, mas então por que Deus já não faz uma mudança toda? Ele não precisa disso. Por amor a nós, Ele nos deu a vida, e agora o que Ele espera na verdade é uma gratidão da nossa parte, porque a graça dele derramou sobre nós. Então agora Ele espera uma gratidão por isso, e a escolha é nossa, se a gente quer andar com Ele ou não. Então quando a gente vê esse texto aqui, ó, que ele fala o seguinte, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e que não subiu ao coração do homem, tem algumas traduções bíblicas que falam inclusive diferente, não fala em coração do homem, mas fala que o homem nem imaginou, fala que não constam no imaginário do homem, né? Ou seja, aquilo que as pessoas jamais esperam, essas são as que Deus preparou para os que o amam. E eu repito, não é para aqueles que Ele ama, porque Ele ama todos nós, mas isso está separado para aqueles que o amam. E aí a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Se você pegar a história de José, você vai ver que José era assim, José era o 11º filho de uma família de 12 irmãos e uma irmã, né? E que são as 12 tribos de Israel. José era o 11º filho dessa família, e ele era odiado pelos irmãos, né? Os irmãos não gostavam dele, os irmãos faziam de tudo para desprezá-lo, né?
Mas ele conviveu. Você imagina você viver numa família onde tem 10 irmãos mais velhos que você, e esses 10 irmãos conspiram contra você, não gostam de você enfim, te desprezam. É o que acontecia com José. Aí José, um certo dia, quando ele está longe do pai dele, ele é vendido pelos irmãos. Os irmãos pegam José, o colocam num buraco, né, numa grande cisterna, e passando por ali os ismaelitas, os mercadores, eles vendem José para esses ismaelitas. E os ismaelitas então pegam José, e eles estão morando ali em Canaã, na terra de Israel ali, e levam José para o Egito. E muita gente já sabe, é lógico, mas para quem não sabe, foi aí que começa a história da escravidão do povo judeu no Egito, né? Foi com a ida de José para o Egito que os irmãos dele o venderam, e ele foi então levado pelos ismaelitas ao Egito, e lá ele foi vendido para o comandante da guarda do faraó. Aí olha só, então começa assim: José era um homem de Deus, José era um homem temente a Deus, mas as coisas começam a dar errado na vida dele. Ele era um jovem de 17 anos e percebe que as coisas estão dando errado. Primeiro os irmãos que tiram a liberdade dele, depois o vendem como escravo. Aí esse pessoal que comprou revendem para os egípcios, né? E José é colocado então para trabalhar na casa do Potifar, que era o comandante da guarda do Egito, né? Era um homem de alta confiança de Faraó, e ele então tinha ali alguns direitos a alguns empregados, tal. E José então é vendido e é colocado na casa desse Potifar, e Potifar coloca ele para trabalhar no trabalho doméstico. E José, segundo a Bíblia diz, José, ele foi colocado como um chefe ali na casa de Potifar. Potifar gostou dele. A Bíblia diz que Deus era com José, e Potifar gostou de José. Então o que acontece aí? José, ele vivendo um tempo ali na casa de Potifar, diz a Bíblia também que ele era bem apessoado, que ele era um homem bem aparentado. Então ele acaba chamando para si a atenção da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar começa a dar em cima de José. José chega para ela e fala: olha, o seu marido tem uma confiança tremenda em mim. O seu marido, ele diz que eu posso tocar em qualquer coisa aqui dentro dessa casa, que tudo aqui deixou sob minha responsabilidade. Eu só estou proibido tocar na senhora, que é a esposa dele. Então como é que eu vou fazer isso com um homem que confia em mim? E outra coisa, eu não posso jamais desonrar o meu Deus. Então olha só o que José fala para ela. José, ele está preocupado na verdade em desonrar a Deus. Ele fala: se eu fizer qualquer coisa disso, eu vou desonrar o meu Deus. José era um homem que amava a Deus. E naquele tempo ali, a esposa de Potifar não ficou satisfeita com a situação e continuou dando em cima de José. Não sei por quanto tempo, mas a Bíblia diz que certo dia ele estava sozinho com ela em casa e ela partiu para cima dele. E aquela mulher foi para cima dele, e José tentou se soltar, não conseguiu. Ele tirou a roupa, ela estava grudada na roupa dele, ele se soltou dela, deixou as roupas nas mãos dela e saiu correndo. Quando ela percebeu isso, ela viu o escândalo que ia ser, ela se fez de vítima, ela começou a gritar, e aí vieram então socorrê-la, e aí ela falou para todo mundo que José tinha tentado violentá-la. Potifar chega, sabe da história, manda prender José, e José então é preso no calabouço lá da casa de Potifar, na casa onde ficavam os empregados do rei. Olha só então, menino que amava a Deus, 17 anos ele é vendido pelos irmãos, né? Ele já tinha vivido até os 17 anos sendo odiado pelos irmãos e desprezado. Depois ele é vendido pelos irmãos. Depois ele é colocado na casa de Potifar como escravo. E aí agora ele é preso injustamente. E na prisão a gente não sabe também quanto tempo
tudo isso dura? O que se sabe é o seguinte, é que do dia em que os irmãos venderam José, ele tinha 17 anos, e no dia que ele saiu da prisão, ele tinha 30 anos. Então, nesses 13 anos aconteceu isso, que ele ficou na casa de Potifar, que a esposa de Potifar deu em cima dele, e que depois ele foi preso, e ali na prisão, ele então conhece dois homens, o chefe da prisão deu toda a condição para ele, ele começou a trabalhar para o chefe da prisão, ou seja, onde José ia, o pessoal gostava dele, ele era um bom menino. E um certo dia, Faraó tinha interpretado o sonho de dois moços na prisão, né? Um dia a gente pode contar essa história com mais detalhes, mas o que eu quero chegar com você é sobre o texto que nós lemos. Para quem ligou agora, nós lemos 1 Coríntios 2,9, que fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E José, então, preso, então vocês imaginam como ele devia estar desanimado com a vida. Imagina como ele deveria estar triste, e muitos no lugar dele estariam revoltados, né? Mas José continuou leal, continuou fiel e continuou servindo, como ele sempre fazia. Como ele fazia em casa, como ele fez na casa de Potifar, e agora na prisão também, ajudando ali. E então, um certo dia, ele tinha interpretado o sonho de dois homens, e um desses homens era o copeiro do rei. E quando o rei teve o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que ele ficou louco, Faraó, né, no caso, queria saber o que significava aquele sonho. Ele manda buscar todos os sábios do Egito, todo aquele pessoal astrônomos lá, não sei como é que chama, mas aqueles cartomantes, todo esse pessoal aí, falou: eu preciso que vocês me digam o significado desse sonho. E ninguém sabia. E aí o copeiro então falou para ele: majestade, eu lembro que tem na prisão um rapaz chamado José, e que ele interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e tudo que ele falou aconteceu. E Faraó falou: então manda buscar esse menino. Então, quando amanheceu o dia, José acordou como uma rotina normal da prisão, né? Como ele fazia isso já há muitos anos. Eu imagino que José tenha ficado preso mais de 7 anos. E naquele período na prisão, eu imagino que ele já tinha entrado numa rotina, que ele dormia, na manhã seguinte alguém o acordava, ou ele acordava sozinho, não sei, e tá na hora de trabalhar. E aí então ele ia preparar o alimento do pessoal, não sei, cuidar dos presos que estavam ali com ele, que era a rotina dele, né? Mas teve um dia que ele acordou na prisão, e nesse dia ele dormiu governador do Egito. Ele dormiu num cargo que só o faraó era acima dele no Egito. Era um cargo muito alto. Mas como é que pode? Um jovem, então ele estava com 30 anos, e ele acordou na prisão, e para ele seria mais um dia de rotina. A Bíblia diz que o homem chegou para ele e falou: faça sua barba e vamos, que o faraó quer te ver, né? Não sei, talvez na minha cabeça teria passado o seguinte: pô, ele vai me julgar e vai mandar me matar, será, né? Ele, depois de tanto tempo preso, né, acusado, uma acusação grave, né, de tentar violentar a esposa de um homem que era oficial de Faraó. Mas naquele dia Deus agiu na vida de José. Naquele dia ele mostrou para José o que olhos nenhum haviam visto, que ouvidos nenhum haviam ouvido, e que José talvez nem imaginasse, porque na minha condição aqui de humano eu fico pensando, José acho que jamais imaginaria, jamais passaria pela cabeça dele quando ele estava na prisão, pensando: quando eu sair daqui eu vou lutar para ser governador do Egito. Isso aí eu acho que estava fora de qualquer plano de qualquer ser, porque o cara estava preso. Para ele era o seguinte: o máximo que poderia acontecer de melhor era ele ser solto um dia, era ele receber o perdão de Potifar e ser solto. Mas o que aconteceu, não, aconteceu algo que ele nem imaginava. Então, quando Paulo escreve aqui que ouvidos não ouviu, que os olhos não viram, ouvidos não ouviram,
e que não passa pelo imaginário do homem, homem nenhum imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam. E é isso, José então chega na presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e naquele mesmo dia Faraó nomeia rei, nomeia governador do Egito. Nós podemos ver várias outras histórias na Bíblia. Davi era um pastor de ovelhas, um jovem pastor, né, que também, o máximo que eu acho que ele poderia querer reivindicar talvez fosse aumentar o rebanho dele, né? Ele ficava cuidando ali das ovelhas do pai, e talvez isso, né, o que poderia pensar um menino ali, um jovem, cuidando de um rebanho, o que ele poderia almejar na vida dele? Mas Deus já tinha preparado coisa que os olhos não viram, coisa que ouvidos não ouviram, e coisa que ninguém imaginava, nem o próprio Davi. Mas Deus tinha preparado aquele menino que cuidava das ovelhas para ser rei do Egito, rei do povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Então imagina a diferença disso. São coisas que a gente jamais poderia imaginar. E aí Davi é ungido rei, e ele é alçado então a figura de rei de Israel. Se eu falei Egito, me desculpa, mas rei de Israel, que é o povo que Deus escolheu para ser o povo dele, né? E Daniel, quando ele era um dos jovens da corte judaica, ele era muito bem criado, era um homem que era um jovem também, né, que tinha sido criado na corte, com os melhores colégios. Eu imagino que se fosse hoje ele estudava nos melhores colégios do mundo, né? E Daniel foi muito bem criado. E acontece o seguinte, que ele, quando Nabucodonosor vai e invade Jerusalém, ele leva cativo alguns jovens, e entre eles Daniel. E Daniel é levado então para a Babilônia, morando ali em Sinar, na capital da Babilônia, e ali ele começa também a sofrer algumas perseguições, mas ele também é alçado como o príncipe. Na época, a Bíblia diz que o rei da Babilônia, ele dividiu os 127 países que tinha sob comando, 120 países, 127 era sob comando depois dos persas, quando o Pérsia dominou a Babilônia. Mas a Babilônia tinha 127 províncias, tinha 120 províncias sob seu comando. E diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, ele dividiu em 3 principados. E nesses 3 principados, ele colocou em um deles Daniel. Então tinha 3 príncipes que comandavam tudo aquilo ali, e um deles era Daniel. E Daniel depois, diz a Bíblia, que ele sobressaiu sobre os outros 2. Então ele foi colocado a uma condição também que acima dele só Nabucodonosor, que era o rei dos caldeus. Então você veja o que Deus faz. Imagina Daniel, quando ele é preso, quando ele é levado cativo. Naquela época o pessoal da corte era morto. Primeiro era o rei e os filhos do rei, e todo mundo era morto ali. Quando um país invadia o outro e conquistava, se o rei não se entregasse, quando o rei se entregava como escravo, ele era levado vivo, mas se ele não se entregasse, ele morria. E Daniel foi levado como escravo. Na cabeça dele, na viagem, imagina ele na viagem de Israel para a Babilônia, né? De Israel, Jerusalém, onde hoje fica próximo ali entre Irã e Iraque, né? Imagina então sair de Israel e ir para o Iraque. Provavelmente eles iam numa carruagem. Imagina na cabeça de Daniel essa viagem que ele fez, levado como escravo para um outro país, de um povo inimigo, e chegado lá, ele é simplesmente alçado como um grande comandante. E os 3 amigos dele também, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel ainda foi, ele é perseguido pelos outros 2 que têm inveja dele e conseguem tirar um dito lá do rei, um decreto do rei, né, falando que por um período lá de 30 dias ninguém poderia pedir nada, nem orar, nem adorar nenhum outro Deus, e a ninguém a não ser pro rei. E aí eles pegam depois Daniel fazendo uma oração, que Daniel disse que ele orava 3 vezes por dia, e como a janela da onde ele ficava
ficava aberta, passaram e viram. Aí ele é condenado a ser jogado na cova dos leões. Diz que eram leões famintos que ficavam dias sem se alimentar. E Daniel é jogado lá e os leões parece que nem viram ele. Os leões começam a andar para um lado para o outro e diz a Bíblia que Deus fechou a boca dos leões. Os leões não tiveram fome. E aí Daniel foi salvo. Você já imaginou quando o Daniel foi ser jogado nessa cova também? As pessoas pensando, e ele mesmo, pô, os leões estão sem comer há vários dias, a hora que chega lá vai ser despedaçado. Tanto que depois eles entra uma outra pessoa e essa pessoa é despedaçada pelos leões. Mas a questão é que o que Deus preparou para aqueles que o amam são coisas que o homem jamais imagina. O texto fala, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiram ao coração do homem e que nem chegou ao imaginário do homem. Tem uma tradução bíblica, eu vou pegar uma outra, essa que eu estou lendo ali é uma versão corrigida, mas tem a versão NVI, que é uma versão que os jovens usam muito, né, que essa NVI é a nova versão internacional, que fala assim, ó, olho nenhum viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para quem ama a Deus vai surpreender você. Você nem imagina o que Deus tem separado para você. Porque a condição é essa: aqueles que amam a Deus vai ter um tratamento diferenciado. Aí vem aquela questão, por que Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo? As pessoas não querem andar com Deus, as pessoas não querem a menor intimidade com Deus, mas querem cobrar de Deus algo para a vida delas, né? Eu dei exemplo aí de Daniel, os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Azarias, Misael e Ananias, o nome deles em hebraico, né? Depois, quando eles foram lá para a Babilônia, mudou o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três jovens também, eles foram perseguidos e porque eles se recusaram a adorar uma estátua de Nabucodonosor, eles foram jogados numa fornalha de fogo, numa fornalha que estava tão quente que a Bíblia diz que quando os homens que estavam levando eles foi para jogar eles na fornalha, os homens se queimaram de tão quente que a fornalha estava, e eles dentro da fornalha e não aconteceu nada com eles. Se a hora que eles foram jogados, eles não imaginavam. As pessoas que estavam ali assistindo, porque aquilo ali era como se fosse um espetáculo e ficava muita gente assistindo aquilo, nem imaginavam. Eles jamais poderiam ter visto algo daquele jeito, eles jamais poderiam ouvir uma história parecida com essa. Mas o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o homem nem imaginou, isso é o que Deus preparou para os que o amam. Então, a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã de terça-feira é que nós não temos o direito de cobrar de Deus se a gente não quer ter intimidade com Ele. Deus preparou coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, pode esperar, porque tem algo muito grandioso preparado para você. Deus já preparou. Aqui não está falando que Deus vai preparar, fala, olha, são as coisas as que Deus preparou para os que o amam. Deus já preparou algo muito impactante e maravilhoso para cada um de nós que amamos a Deus. Você só precisa esperar que vai chegar esse dia, né? E eu particularmente acredito que para nós, no caso aqui, um espiritual, né? Porque no Velho Testamento são histórias, mas que são alegorias do Novo Testamento, né? A palavra de Deus diz também que o sofrimento que nós passamos nessa vida não são nem comparáveis, nem se comparam à glória que Deus tem preparado ou aos benefícios que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então eu creio que tudo isso que está falando aqui é para a nossa eternidade, é o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Então aqueles que o amam, que vão para o céu, esses vão receber algo que jamais poderia imaginar. O convite que eu faço para você nesta manhã é que você possa realmente pensar nisso, que tem coisa grandiosa esperando por você, preparado para você,
mas você precisa querer. E para você querer, você precisa amar a Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, amém, você vai provar o sobrenatural de Deus. Mas não adianta você querer ficar distante de Deus, você querer só questionar a Deus e depois também querer provar das promessas, querer usufruir da herança de Deus. Tá? Isso está preparado para aqueles que o amam. Então que Deus te abençoe e que você possa ter isso no seu coração. Que Deus preparou coisas maravilhosas aos que o amam. Amém? Feche seus olhos se você puder. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos a Deus pela graça e a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, eu quero pedir agora, Senhor, por todas as pessoas que estão me assistindo e orar também, Senhor, por aqueles que me perseguem. Orar, ó Deus, e pedir que o Senhor abençoe os meus inimigos, Pai. Aqueles que estão me atacando, aqueles que estão tentando me agredir com palavras, mas eu libero palavras de bênção sobre a vida deles, Pai. Que eles possam um dia eu sentir o mesmo que eu senti, que eles possam sentir o desejo de se converter ao Senhor, de dizer e saber que o Senhor é Deus, de confessar ao Senhor Jesus. Libera uma palavra de bênção sobre todos eles, Pai. Senhor, aos que estão me assistindo, aos que me acompanham sempre, eu peço a Deus que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Que esse sobrenatural que nós vimos hoje, Pai, que o Senhor preparou para os que o amam, que o Senhor possa derramar sobre a vida desses meus irmãos e das minhas irmãs. E eu libero, Senhor, uma palavra de bênção sobre a vida deles, pela autoridade do Teu Santo Espírito. E te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado aí, todo mundo esteve comigo. Puxa, bastante gente. Olha, a Cileia, a Regina, a Terezinha, a Helena, o Bill, o Talarico, sempre um abração, viu, Talarico? A dona Sandra, a Sônia, o Flávio Lamas, Deus abençoe o Fábio, a Carlinha, Flávio, a Carlinha, o Wilde, a Eliana, a pastora Jarina, o Marcelo José, a Maria Lúcia, a pastora Jarina escreveu: Deus é maravilhosíssimo para nós que o amamos. Bom dia. Quem mais? A Beth. Enfim, Deus abençoe a todos, viu? Maria Luz, que Deus te abençoe também. E que Deus esteja com cada um de vocês, os protegendo. Tenha uma boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser. E aqui, o bom daqui é que não tem esse perigo do coronavírus, né? Para não ficar sem falar dele, né? Pelo menos no vídeo aqui não tem perigo, né? Mas também pedir por essas pessoas, pelas vítimas, pelos países que não se prepararam e que estão sofrendo terrivelmente com a questão do coronavírus. Vamos orar também por esses irmãos, por essas irmãs, pelos profissionais da saúde que estão cuidando desse povo. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Deus abençoe e até terça-feira que vem, se Deus quiser.